Então, tá bom. Então, pessoal, eu acho que como por ser a última palestra do dia, né, então eu vou tentar fazer uma palestra um pouquinho mais mais leve possível. Foi me pedido que eu fizesse uma palestra num caráter mais de divulgação, então peço desculpa para os físicos especialistas aí de plantão, esperando algo mais específico, mais detalhado e técnico. Isso não vai ser o propósito dessa apresentação, tá? Vai ser um caráter um pouquinho mais de divulgação. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês é o que não responder o que é matéria escura, mas o que matéria escura poderia ser, tá? Então, agradeço a todo mundo aí que está participando desse evento, tá? Teve a coragem e a dedicação de estar aí até uma hora dessa, escutando pesquisadores falando de física. Então, agradecer a todos, as agências de fomento, tá? Todo mundo. E deixa eu passar para um próximo slide. É o seguinte, pessoal, eu acho que quem está escutando, assistindo essa palestra aí, se vocês acharem uma dessas fotos interessante, talvez esta apresentação seja para você. Porque foi ao ver fotos como essa que meu interesse por física surgiu, e o interesse pela área, em particular, de astropartículas, foi despertado, tá? Porque eu queria entender o que descreve fotos como essa, qual a física por trás de fotos como essa. Então, se você achar essas fotos interessantes, talvez você vá achar também essa apresentação bastante interessante. Então, antes de falar exatamente do trabalho, eu queria agradecer a todos aí, membros do Instituto, o Álvaro, com essa foto aí bem charmosa, né? O Silvio, uma pessoa que eu gosto demais mesmo, grande amigo, infelizmente muito feliz em fazer parte do time do Instituto. Para quem já visitou o Instituto sabe que o Instituto tem um ambiente familiar, então isso é muito bacana, né? E essa é meio que a árvore estruturada de como as coisas funcionam no Instituto. O Silvio e o Álvaro interligados, o Álvaro lá com a Margarete e o Soares aí regendo, controlando, supervisionando os outros, né? Então, obrigado a todos vocês aí por fazer tornar possível a realização de pesquisa em alto nível lá no Instituto. Vocês realmente têm um papel importante nisso. E obrigado ao Dimitri e o Rodrigo por estarem nos bastidores organizando esse evento aí. Então, pessoal, antes de tudo, gostaria de só divulgar para vocês uma galera aí que está fazendo barulho. Essa foto que vocês podem ver aí no fundo, aqui embaixo, exceto o Carlos aí, o professor visitante Diego lá atrás, são a foto do nosso grupo, né, que foi criado mais ou menos há 2 anos atrás, mas já é bastante numeroso. Alguns deles já foram, outros chegaram, como vocês podem ver aqui na foto da direita, e nós estamos aí divulgando ciência e conteúdo de física de partículas e astropartículas no YouTube. Então, para quem estiver assistindo aí, pode dar uma olhada no canal, tenho certeza que vai beneficiar vocês. Nós não somos, como alguns políticos dizem, nós não somos youtubers, mas estamos no YouTube, mas para divulgar ciência. Tá? Então, para poder tratar de matéria escura para vocês, pessoal, num ambiente, num contexto de divulgação, preciso descrever para vocês o que é esse universo das partículas. Então, a gente precisa ter uma descrição simples de matemática da natureza em dimensões muito pequenas. Para quem, acho que praticamente todos que estão assistindo já deve provavelmente ter o ensino médio aí concluído, e nós sabemos que nós temos átomos são compostos por elétrons, prótons e nêutrons. Esses elétrons, prótons e nêutrons não são as partículas elementares que conhecemos, tá? Eles são compostos por outras partículas. E esse é o universo das partículas. O que eu quero entender, mostrar para vocês, é o universo das partículas elementares. Então, no universo das partículas elementares, existem 4 forças que são fundamentais. A força gravitacional, onde você tem duas partículas de massa M1 e M2, sentem a força gravitacional. Todo mundo já deve ter, no mínimo, ouvido falar sobre isso, né? E tem um famoso Newton por trás da sua força. Nós temos a força eletromagnética, né, que explica, por exemplo, a atração e repulsão de forças, de cargas e sinais iguais ou não. Né? Força de Lorentz, para explicar a força magnética. Nós temos a força fraca, e aí eu já não vou poder mostrar para vocês uma expressão da força fraca, porque não há, que descreve decaimentos radioativos, tá? E temos a força forte,
que explica, entre outras coisas, por que o núcleo, até para átomos com um número de Z muito alto, número atômico muito alto, se mantém coeso, tá? Então, essas são as 4 forças aí fundamentais da natureza, que eu acho que quase todos vocês conhecem, né? Entretanto, pessoal, no mundo das partículas elementares, essa ideia de força, que é bastante intuitiva para todos nós, né? Ela não faz o menor sentido. No mundo das partículas elementares, esse conceito de força é perdido, não serve. O que serve para a gente são partículas que são as carregadoras de força. Então, essa força, agora, na verdade, nada mais é do que partículas mediadoras destas forças, tá? Então, nós chamamos mediadores. Em azul, aqui vocês podem ver, nessa bolinha aqui em azul, são os mediadores dessas forças lá que eu falei anteriormente, exceto a gravitacional, que não está inclusa. Então, em vermelho, vocês veem os férmions. Os férmions são as partículas que compõem a nossa matéria ordinária, tá? E são divididos em 2 classes de hadrons e leptons, tá? Mas, só para dar uma noção para vocês, estas são as partículas elementares. O modelo padrão é o modelo que explica as interações fundamentais da natureza num contexto de partículas elementares, ou seja, partículas que não possuem uma subestrutura até então conhecida. Então, que mundo é esse, né? Que mundo das partículas elementares que eu estou falando, para ser um pouquinho mais palpável para vocês, principalmente para aqueles que não são da área, especificamente de física, já tenham trabalhado um pouquinho mais adentro. Então, vamos pegar essa menina aí, e o tamanho dela seria na escala de metros. Você poderia medir a cabeça dela aí em dimensões de centímetros, o seu olho em milímetros, sua retina em 0,5 milímetros, células em 10 a menos 6 metros, ribossomos das células em 10 a menos 8 metros, um átomo em 10 a menos 10 metros e o núcleo atômico em 10 a menos 15 metros. Então, o núcleo atômico, pessoal, ainda é grande comparado às escalas do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, o mundo das partículas elementares, apesar de ser tão fundamental na nossa vida, no nosso cotidiano, é um mundo muito, muito pequeno. Então, esse modelo padrão, que foi construído ao longo de décadas, foi muito bem testado, tá? Teve um sucesso enorme, inclusive em 2012 tivemos a descoberta do bóson de Higgs, que é essa pecinha aqui central, nessa figura que vocês podem ver, que é parte responsável pela geração de massa das partículas e, consequentemente, pela geração de massa no nosso universo. É por isso que eu estou aqui e é por isso que você está aí do outro lado da tela. E esse modelo foi muito bem testado e é um sucesso. Então, uma pergunta que vocês poderiam se fazer, nossa, se é um sucesso, Farinaldo, então por que você está falando aí de modelo padrão? Para que serve isso aí? Porque o modelo padrão, pessoal, não é o ponto final da história, tá? Não é, definitivamente não é. Não é porque eu acho, é simplesmente porque os dados provam que não é. É diferente, não tem nada a ver com minha opinião, tem a ver simplesmente com dados científicos. Então, o modelo padrão não é a resposta final para a natureza. Então, agora que eu vou entrar mesmo nessa área de astropartículas em matéria escura, eu vou pedir para aqueles que não estão acostumados com esse ambiente, que abram sua mente por 1 minuto, porque a gente agora estamos prestes a sondar um universo totalmente desconhecido. Então, para ter uma ideia, para dar uma noção para vocês do que é essa matéria escura, eu preciso falar para vocês o porquê eu acredito que ela existe e porque existem muitas pessoas que pensam como eu. Vamos pegar o sistema solar, que é uma coisa bem palpável para todos vocês, né? Então, vamos supor que nós quiséssemos calcular a velocidade de órbita de alguns planetas em torno do Sol. Eu chamei esse planeta de massa Mzinho e o Sol de massa Mzão. E você quer calcular a velocidade de rotação desses planetas, supondo que as órbitas são circulares. Você faz lá aquela formulazinha simples, super legal, né? No ensino médio, você faz lá força centrípeta igual a força gravitacional. Você vai ver que a velocidade ao quadrado vai com a distância, ou, de outra forma, a velocidade cai com a raiz da distância do centro dessa esfera aqui até essa daqui, se as distribuições forem uniformes.
E se um planeta, por um acaso, ou um objeto de massa m, seja ele qual for, estivesse dentro do Sol orbitando, a velocidade desse objeto dentro do Sol orbitando, sua velocidade não cairia mais com a raiz da distância, e sim seria proporcional à distância. E a razão disso é simplesmente porque, à medida que você está dentro do Sol, bem no centro, à medida que você vai se afastando do centro, você tem mais massa gerando gravitação, um potencial gravitacional, então maior vai ser a velocidade. E é só você usar simetria esférica para determinar isso aí. Isso é uma conta bem simplesinha, tá? Você tem que estar gravado aí na cabeça. Então, eu quero dizer para vocês, se você estiver longe, a velocidade cai com a raiz da distância. Se eu estiver dentro, seria proporcional à distância. Só isso. Entretanto, pessoal, que nós observamos, isso foi observado pela primeira vez em 1970 em escalas de galáxias, é que estrelas orbitando galáxias, elas não têm esse comportamento. Então, a gente conhece que o sistema solar tem esse comportamento, né, se você pegar os planetas cada vez mais distantes do Sol, mas em estrelas em escalas de galáxias, estrelas mais distantes do centro, não tem uma velocidade menor do que aquelas mais próximas do centro. A velocidade delas, na verdade, é aproximadamente constante. Isso foi um paradoxo, uma coisa meio que surreal, na época que isso surgiu, por volta de 70, depois foi confirmado por diversos outros grupos, tá? Nós observamos que galáxias têm esse tipo de comportamento. A velocidade das estrelas, em vez de cair com a distância, na verdade, é aproximadamente constante. Então, foi uma surpresa, realmente, para a comunidade. E isso, pessoal, só pode ser explicado com a presença de algo que não emite luz, mas que exerce um potencial gravitacional. E essa coisa, diferente do que muitas teorias de gravidade pressupõem, é que é simplesmente só basta colocar uma massa lá e é o suficiente para afetar todos esses dados, o que isso não é verdade, tá? Eu posso entrar nos detalhes depois. Mas o que eu preciso para afetar esses dados? Não, eu estou falando de uma galáxia, não, eu estou falando de dezenas de centenas delas. Então, eu preciso que exista uma massa que cerca essa galáxia. Vocês podem ver essa esferazinha aqui em cima, tá? Essa bolinha aqui. Seria um halo, que nós chamamos de halo de matéria escura, uma matéria que não emite radiação eletromagnética, ou senão poderia ver ou em raio-x, ou no óptico, em alguma forma, tá? Que não emite qualquer tipo de radiação, mas que está lá. E como é que eu sei que está lá? Via força gravitacional. Vocês podem pensar, eu vou ser bem sincero para vocês, a primeira vez que eu ouvi falar de matéria escura parecia uma coisa muito exótica. Entretanto, da mesma forma que a gente sabe que tem um satélite lá rotacionando, né, na nossa Terra, como é que a gente sabe disso? Por que isso está ocorrendo? Por causa de força gravitacional. Então, acho que se você acredita que satélites orbitam a Terra, você deveria acreditar que matéria escura está presente na nossa galáxia. Por quê? Porque a física é exatamente a mesma. Então, além dessa que eu falei para vocês, nós temos diversas outras evidências ou dados observacionais que exigem a presença de matéria escura. Sendo um pouquinho mais científico para vocês, é que não existe, até hoje, nenhuma teoria alternativa à matéria escura que fita esses dados. Existe uma que eu posso ter eu quero ter uma teoria, que eu vou chamar de, sei lá, Farinaldi-Queiroz, e essa teoria Farinaldi-Queiroz existe, eu digo, que fita um dado sequer, mas são 7 aqui, tá? Eu fito e essa minha teoria, eu digo que existe, que está correta. Mas não é assim que a ciência funciona, não é querer. Você precisa explicar os dados. Se você não explica os dados, sua teoria tem que ser melhorada ou jogada fora. Não existe alternativa, não tem o querer nosso, né? A gente tem que fitar os dados e física é isso. Então, não há uma teoria bem-sucedida que possa ser alternativa, representa uma alternativa à matéria escura. Agora, o que é essa matéria escura, nós não sabemos exatamente, tá? Para ter uma ideia para vocês, se vocês não acharem que talvez eu seja o único maluco aqui que está falando de matéria escura, existe mais ou menos, aproximadamente, fiz uma conta aí bem breve, somando o pessoal de algumas colaborações, 12 mil experimentais de matéria escura, ou seja, são
não experimentais de matéria escura, mas experimentais, que um dos propósitos deles é procurar por partículas de matéria escura. Alguns desses experimentos aqui, pessoal, a gente está falando de experimentos da casa dos bilhões, tá? Bilhões, não de reais, tá? Bilhões de dólares. A gente está falando, um dos recentes, que eu vou falar já para vocês, custa aproximadamente, só para construir, mais ou menos 18 milhões de dólares, tá? Só para construir, tá? O detector, fora todo o resto, tá? Manutenção e tudo mais. Então, existem pessoas tão alucinadas quanto eu que realmente acreditam que essa matéria escura existe, está lá, e nós podemos detectá-la. Por que investir tanto assim em pesquisas por matéria escura? Porque aí seria uma palestra inteira só para falar disso, mas matéria escura a busca por matéria escura está muito atrelada a novas tecnologias, mas eu não vou ter tempo para falar disso aqui. Então, esse é só um mapa aí de quantos experimentos existem ao redor do nosso globo procurando por matéria escura. Então, a principal mais popular hipótese que diz respeito ao que matéria escura é, essa seria a resposta para o título da apresentação, é que essa matéria escura é composta de partículas. Existe outra alternativa? Existe. Um pouquinho limitada, mas existe. Seria buracos negros primordiais. Então, além de buracos negros primordiais, só existe outra alternativa viável. Quando eu digo viável, é que reproduz os dados experimentais. Não tem nada a ver com eu gostar. Tá? É a partícula. Uma partícula elementar ou composta. Mas ou partícula ou buracos negros primordiais. É um ou é outro. Não tem outra alternativa. Tá? O problema em buracos negros primordiais é que é praticamente impossível você dizer que os buracos negros permeiam todas as nossas galáxias que nós conhecemos e eles são a matéria escura do nosso universo com uma detecção. Mas com a matéria escura é diferente, porque as medições de matéria escura dependem exatamente da densidade dela e das propriedades dela. E eu consigo testar as propriedades destas partículas usando diferentes experimentos. Então, eu consigo convencer o Álvaro Ferraz, o Álvaro Silvio lá no Instituto, a construir um experimento lá no Instituto, lá no lugar lá onde tem um supercomputador, construir um experimento de matéria escura lá, e um cara lá nos Estados Unidos, eu digo, olha, detectei um sinal aqui, o cara lá nos Estados Unidos vai lá e detecta um sinal lá, e esses dois sinais, se forem compatíveis com a mesma propriedade de matéria escura, eu consigo descobrir a natureza de matéria escura. Você não vai ser capaz de fazer isso com buracos negros, tá? Então, eu posso até entrar mais detalhes mais para frente. Então, é por isso que tem aqueles 12 mil alucinados, apaixonados, procurando por partículas de matéria escura. Tá? Então, essa é a principal hipótese, mas super plausível na área. Então, eu vou mostrar para ter uma dimensão para vocês, coloquei algumas figurinhas aqui. Um dos métodos de detecção de matéria escura é conhecido como detecção direta de matéria escura. O que é detecção direta de matéria escura? Vocês conseguem ver nessa foto aqui, tem uma torrezinha branca aqui em cima. Essa torrezinha branca é onde esses caras aqui, eu estou aqui em algum lugar aqui, estão, tá? Nessa torrezinha aqui. E a 1.500 metros no subsolo, existe um experimento, tá? Que é baseado em xenônio, lá, fase líquida e gasosa. E o que esse experimento faz é procurar por sinais, espalhamentos nucleares a baixas energias, por partículas de matéria escura. Partículas, tá? Não é buracos negros, partículas de matéria escura. O custo desse experimento, mais ou menos 13 milhões de dólares. Tá? Para construir isso com esse propósito, tá? Então, nós fomos visitar esse experimento, é uma coisa fantástica. Imagina você poder fazer uma pesquisa por anos num tópico e visitar o experimento que faz aquela tua pesquisa ser real, né? Então, nós visitamos esse experimento, só para vocês terem um sentimento de como é, eu super feliz, estava visitando pela primeira vez na minha vida um experimento de matéria escura, depois de anos trabalhando em matéria escura, trabalho em matéria escura desde 2008, então faz um tempinho já que trabalho em matéria escura. Então, estava lá com meus colegas experimentais, super feliz, e, entretanto, o chefe da colaboração alertou que o caminho para chegar nesse experimento, bem, são 1.500 metros no subsolo, não é nada trivial para você chegar lá. Então, para você voltar, imagina a situação. Então, ele explicou para a gente que você tem que ter muito cuidado, porque é uma caverna, na verdade, é simplesmente, eles não construíram essa caverna para esse experimento. Existia uma mina lá,
essa mina foi abandonada e depois cedida, comprada por parte do governo americano para construir esse experimento de matéria escura. Mas eles explicam para a gente que, para que a gente possa visitar esses experimentos, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito área perigosa, curto-circuito, já teve em anos anteriores, pessoas já se machucaram bem, com muito cuidado. E chega um momento aqui que, um pouco antes da gente pegar um elevador, que está aqui atrás dessa foto aqui, ó, um elevador que demora mais ou menos uns 40 minutos, tá, para chegar lá embaixo. 40 minutos. Esse mocinho aqui, rapaz, aqui explica para você que você tem que assinar um termo que você pode morrer nesse percurso, porque lá embaixo é uma caverna, um breu enorme, né? E tem muitos fios e tudo mais, você tem pedras que podem cortar seu pé, você tem que ter muito cuidado, então você assina um termo assumindo que se você morrer, a culpa não é deles. Então, toda aquela minha felicidade que estava abraçando meu amigo passou para essa cara de tensão aqui, nesse exato momento, né? Então, é uma coisa fascinante, né? É um dia que eu lembrarei para o resto da minha vida. Então, um experimento muito similar a esse, tá? Muito similar, baseado também em Shannon, inclusive, observou um sinal que podia ser possivelmente de partículas de matéria escura. Isso eu estou falando de um evento que ocorreu mês passado, então não estou falando de algo muito antigo, não, mês passado. Então, o que aconteceu? Teve um boom, né, na comunidade científica, várias pessoas postulando a descoberta de partículas de matéria escura, mas, no nosso entendimento, foi um trabalho principalmente desenvolvido aqui no Instituto Internacional de Física, junto com um pós-doutor, o Técio Mello, que fez algumas das perguntas aí nos seminários anteriores, onde nós explicamos que, nossa, como eu queria que nós tivéssemos descoberto matéria escura, mas, na verdade, ao analisar os dados, observamos, pelo menos concluímos que os dados não apontam para uma partícula de matéria escura, e sim para uma coisa tão excitante quanto que é uma quinta força. Então, isso foi uma análise que nós fizemos bem recentemente. Para aqueles que estão acostumados na área, nós colocamos esses artigos no archive, que é 2006, ou seja, em 2020, no mês de junho. Tá? Foi mais ou menos quando a gente postou, ou seja, mais ou menos 2 meses aí atrás. Então, isso é o tipo de pesquisa que a gente faz, tá? Usar dados de experimentos de matéria escura e tentar interpretar eles num contexto mais teórico. Outra linha de pesquisa que nós desenvolvemos aqui no grupo é a parte de detecção indireta de matéria escura. Eu falei de detecção direta, que é aquele espalhamento lá nuclear. E a parte de detecção indireta diz respeito a você ter esse halo de matéria escura na nossa galáxia, e essas partículas de matéria escura podem sim se aniquilar e produzir, como você tem partícula entre partículas, nós sabemos que elétron, pósitron pode gerar um fóton, 2 fótons também, né? Você pode gerar partículas de matéria escura, são partículas, pessoal, então também pode ter sua antipartícula e gerar um fluxo de elétrons, pósitrons, neutrinos, fótons. Lembrem-se, essas partículas de matéria escura estão presentes na nossa galáxia. Uma coisa crucial, que talvez eu tenha esquecido de falar logo no começo, é que essas partículas de matéria escura que permeiam o nosso universo é a forma mais abundante de matéria que existe. Então, tudo que você conhece, pode olhar para o seu lado, tudo que você conhece não dá mais do que 5%. E tudo que conhecemos da abundância do nosso universo. E a matéria escura que nós conhecemos, ela é 5 vezes mais abundante do que todos os átomos que te cercam nesse exato momento. Então, é algo que permeia o nosso universo, é importante na evolução do universo, e ainda pode te dar a possibilidade de estudar usando telescópios, usando dados de experimentos localizados a 1.500 metros abaixo do solo, fazer conexão com física de partículas, é algo realmente fascinante. Quem me conhece sabe que eu sou realmente apaixonado pelo assunto. Então, recentemente, como a Clarissa falou logo na introdução, nós aderimos à colaboração do CTA, do Cherenkov Telescope Array, onde há mais ou menos 1.400 membros, 210 institutos, 31 países. Então, o Instituto Internacional de Física é o único departamento, instituto, grupo do Nordeste, Norte e Nordeste a fazer parte do CTA. E na busca por matéria escura, nós somos um dos poucos grupos no mundo a procurar por partículas de matéria escura usando os dados do CTA. Nós fazemos parte do grupo de matéria escura. Tá? Então, 5 minutos? Tá bom.
Outra coisa que nós fazemos também é usar dados da International Space Station, a base internacional de International Space Station. Estou com até dificuldade de traduzir para o português. O que esse experimento faz é observar raios cósmicos como os E mais e menos, e também junto com a Clarissa que está apresentando os speakers aí, nós podemos explicar esses eventos via presença de partículas de matéria escura, então usando os dados europeus. E nós podemos fazer isso, ao contrário do que talvez vocês muito pensem, que eu preciso de um computador enorme e tudo mais, é super importante, vai agilizar os resultados sim, mas nós fizemos esse tipo de análise aí, pessoal, usando o nosso laptop. Essa é a realidade. E para praticamente terminar minha apresentação, uma coisa que nós estamos trabalhando atualmente, então falei aquela parte de detecção indireta, e agora falando das chamadas estrelas de nêutrons, né, as meninas dos olhos atualmente, no contexto de gravitação, astrofísica, astropartículas. Então, tivemos a descoberta dessa colisão, né, de estrelas de nêutrons em agosto de 2017, ou seja, estou falando de algo de agosto de 2017, tá? Não é algo da década de 80, né, década de 90, algo de agosto de 2017, onde a gente está tentando propor novos métodos de determinar a natureza das partículas de matéria escura, aglomerando dados daqueles detectores lá de 1.500 metros abaixo do solo, usando dados de estrelas de nêutrons e usando dados de telescópios, desses que eu falei, como do Cherenkov Telescope Array, do CTA. E uma coisa adicional que eu estou fazendo exatamente com o pessoal da Alemanha é usar o mesmo software que a gente usa para reconhecimento facial, esse software, aplicar ele para determinar as propriedades das partículas de matéria escura observadas em tais eventos. Então, o que a gente está tentando fazer é usar esse mesmo software, muito similar, um pouquinho adequado mais ao contexto de astropartículas, para desvendar a natureza de matéria escura, e isso nós somos um dos poucos grupos no mundo, tenho certeza disso, não é propaganda, pode perguntar a quem quiser que trabalha na área, um dos poucos grupos no mundo que é capaz de lidar com dados de diferentes fontes de detecção direta, indireta, estrelas de nêutrons, telescópios, de uma vez só. Então, estamos muito felizes, super felizes e entusiasmados com os próximos anos de pesquisa aí. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Farinaldo, pelo excelente seminário. Vou iniciar a sessão de perguntas. A primeira pergunta seria: quais são os principais candidatos atualmente? Você falou que a matéria escura pode ser feita de partículas, mas quais seriam os principais candidatos do ponto de vista de física de partículas que nós temos para explicar a matéria escura? Tá, então, do contexto de física de partículas, eu acho que teriam duas classes, seriam as WIMPs, são partículas que interagem fracamente e massivas, ou seja, com massa mais ou menos aí de 1 GeV, para quem é familiar da área, de 1 GeV até centenas de 10 TeVs, mais ou menos. E os axions são os mais populares. Hoje, tanto que quase todos aqueles experimentos que eu mostrei para vocês lá, eles são ou voltados para detectar um ou outro, ou axions ou partículas de WIMPs. Esses axions são partículas que não estão dentro desse contexto que eu falei para vocês, são partículas que são hipotéticas, né? Nunca descobrimos, são importantes para resolver um problema chamado de CP forte no modelo padrão, mas aí não cabe aqui eu falar os detalhes dele, mas seriam duas. Das partículas, então nós temos buracos negros e partículas elementares, dentro de partículas nós temos as WIMPs e os átomos. Certo. Eu tenho uma pergunta aqui do Denis Rodolfo, e essa pergunta é fácil distinguir sinais de estados de muitos corpos dos de partículas fundamentais do modelo padrão? Deixa eu ver se eu estou entendendo a pergunta dele. Distinguir sinais de muitos corpos e partículas... De estados de muitos corpos, dos de partículas fundamentais do modelo padrão? Eu acho que falta um contexto aí, né? Porque as partículas elementares são, em estados de muitos corpos, são outras dimensões, né? As partículas elementares, talvez seja uma coisa que talvez eu faltei de falar, as partículas do modelo padrão, ela tem propriedades e interações muito peculiares.
Então, se ocorrer um evento, eu sei exatamente dizer, quase sempre, nem sempre, que partícula do modelo padrão foi que gerou aquele evento. Então, eu consigo dizer se era um elétron, se era um muon, se era um quark-top, o que era. Então, eu consigo determinar qual era a partícula por trás daquele evento. Então, por isso que talvez é uma forma de não distinguir só de muitos corpos, mas de qualquer outra coisa. As partículas do modelo padrão têm uma assinatura muito distinta. E essa mesma assinatura distinta que nos permite distinguir elas das partículas de matéria escura. Certo. Eu tenho mais algumas perguntas. Uma pergunta do Gabriel Luiz Almeida. Ele pergunta, nesses experimentos envolvendo xenônio, quais são as assinaturas da matéria escura que difeririam de interações já conhecidas? Perfeito. Então, as partículas de matéria escura, por não ter nenhum tipo de radiação eletromagnética, né, interagir eletromagneticamente, não possuem carga elétrica. Então, dentro do modelo padrão, as únicas partículas capazes de imitar um sinal de matéria escura seriam os neutrinos. Então, na grande maioria das vezes, nem sempre, tá? Nós podemos sim distinguir o neutrino da partícula de matéria escura pela massa. Então, a partícula de matéria escura, ela é fria. O que chamamos de fria, ela não é relativística. Então, a velocidade dela é muito pequena, que é diferente dos neutrinos. Então, a energia cinética atrelada a qualquer uma dessas duas partículas são bem diferentes. Tecnicamente falando, essa energia cinética vai traduzir em depósito de energias naquele gás de xenônio A, no líquido xenônio, diferentes. Aí, esse depósito de energia diferente traduz em um espectro diferente. Então, ao medir o espectro de espalhamentos nucleares, eu consigo determinar se a partícula tinha massa ou não e qual era a massa dela, mais ou menos. Os neutrinos têm massa quase que nula. As partículas de matéria escura que a gente está falando têm massas 10 a 10 ordens de magnitude de massa diferente. Então, são espectros muito, muito diferentes. Obviamente, se sua partícula de matéria escura, você assumir por alguma razão que ela não tem uma massa tão grande assim, e tem a massa bem pequenininha, muito próxima de neutrinos, aí vai começar a ficar muito difícil distinguir partículas de matéria escura de neutrinos, tá? E isso é um problema, tá? Se as partículas de matéria escura forem muito leves, nós teremos problemas em distinguir elas dos neutrinos, porque são muito similares. Certo. Eu tenho outra pergunta aqui do Daniel. Ele fala, você comentou que haveria aplicações de matéria escura. Poderia comentar um pouco mais em detalhe quais seriam essas aplicações? Eu acho que ele quer dizer aplicações tecnológicas, né? Acredito que sim. Tá, então uma delas, por exemplo, um dos experimentos, algumas das coisas que ocorrem na aplicação de ciência básica, isso é ciência básica. Com tecnologia, o que você acha de informação são o que normalmente está lá no que eles chamam de press release, né? É mais para o público amplo. Eles não vão te dar os detalhes exatamente porque tem patente por trás. Então, os detalhes mesmo de exatamente como é que isso ocorre, nem eu sei, nem eu acho que ninguém aqui vai saber. Então, um deles em particular, por exemplo, existem sensores que foram construídos em experimentos de matéria escura para detectar esses sinais, esses depósitos de energia aí, muito pequenos, que esses sensores estão sendo adaptados para sistemas de irrigação. Esses sistemas de irrigação esses sensores serão capazes de determinar o grau de pesticida no ambiente, a umidade, para determinar quando ou não irrigar um ambiente. Então, isso é uma coisa assim, totalmente absurda, assim, meio fora da caixa, que eu digo para vocês que eu também fiquei meio que abismado. Pô, não acredito que o que eu estou fazendo aí, o cara foi aplicar para irrigação, é uma coisa meio que totalmente surreal, né? Além disso, tem várias outras aplicações, mas essas que são talvez de mais conhecimento do público, que é relacionada à quimioterapia. Um dos feixes de colisores que nós temos no CERN é enviado para uma clínica, tá? Uma clínica localizada, acho que mais ou menos uns 60 quilômetros de distância, onde eles usam esses feixes de prótons para realizar o processo de quimioterapia, ressonância magnética. Eu não preciso explicar para ninguém a importância de ressonância magnética na sociedade. Então, a pesquisa de matéria escura está, sim, atrelada a novas tecnologias. Tanto que o experimento, se vocês têm uma noção, como falei para vocês, esse experimento que observou esse possível sinal de quinta força, que custou só para criar,
só para criar o detector, tá? Não estou falando da mina, de nada, só o detectorzinho, que é um tubozinho de mais ou menos 8 metros de altura, por 5 de diâmetro, custou mais ou menos 15 milhões de dólares, só para construir isso. Esses 15 milhões de dólares, 10 milhões de dólares foram financiados pela empresa, pela parte privada. Por que vocês acham que a iniciativa privada vai ter interesse em financiar 10 milhões de dólares no experimento que vai procurar pelos malucos lá que estão procurando por matéria escura? É porque, com certeza, algum interesse, algo tecnológico vai sair disso. E saiu, obviamente, mas ninguém sabe o que foi. Veremos aí nas próximas décadas, porque sempre eles têm que divulgar exatamente qual o propósito daquilo, uma vez que eles vão começar a utilizar. Então, uma vez que essa tecnologia for começar a aplicar na sociedade, a gente vai saber exatamente para que serviu aqueles 10 milhões de aplicação. Então, digamos assim, é a matéria escura aí contribuindo de alguma forma para a sociedade. Muito interessante. Tem outra pergunta do Jacinto Paulo. Ele pergunta, professor, por favor, comente sobre a importância dos colisores de partículas na busca por matéria escura. Então, esse é um dos tópicos que eu não cobri, né? Obrigado pela pergunta. Os sinais que eu falei para vocês de detecção direta e indireta de matéria escura, eles dependem, tem alguns parâmetros astrofísicos e tem incertezas atreladas a eles, tá? No lado de colisores, a gente não tem essa incerteza, porque o colisor é um ambiente controlado, eu sei exatamente qual a energia que eu vou injetar lá naqueles prótons, aí usando a famosa equação de Einstein, E igual a mc2, eu sei qual a energia, eu sei qual a massa que eu posso ser capaz de produzir. Entretanto, pessoal, num colisor de física de partículas, você não é capaz, não só você, ninguém, nem eu, é capaz de determinar se a partícula que você observou no colisor é a partícula que permeia a nossa galáxia, que permeia aglomerados de galáxias, é a partícula que é 5 vezes mais abundante do que a matéria ordinária. Você não consegue dizer isso. Mas por que colisores são tão importantes? Existem grupos no nosso país procurando por matéria escura, tivemos até na nossa reunião de grupo um seminário exatamente sobre isso. Por que isso? Porque é uma forma de confirmar. Então, vamos supor que aquele experimento de 1.500 metros abaixo do solo, por isso que eu falei para vocês que a partícula é diferente. Observou um sinal, como foi observado agora recente. Eles dizem, olha, essa partícula tem que ter massa tal, interações tais. Aí eu vou lá com o CTA, junto com a Clarissa, lá, observo o CTA, um evento que é consistente com uma partícula com a mesma massa e a mesma propriedade. São duas pessoas, dois grupos completamente independentes, dois dados completamente diferentes, apontando para a mesma coisa. Vai um grupo lá no CERN, tá? Lá no CERN, quando eu digo um grupo, a colaboração do CMS ou do Atlas tem mais ou menos 5.000 pessoas cada, tá? Então, quando eu digo um grupo, é 5.000 pessoas cada. Vão lá e observam eventos que são consistentes com a mesma massa que nós achamos, com as mesmas propriedades que nós achamos, e essas propriedades, pessoal, está conectada com a abundância de matéria escura. Então, não é só dizer, achei uma partícula com massa tal e propriedade tal, e daí? Mas essas propriedades é que determinam a abundância dela na nossa galáxia. Então, tudo isso está conectado. Então, se está tudo batendo, nós teremos descoberto matéria escura, com toda certeza. Eu espero muito, muito mesmo que o método que a gente está propondo no respeito a estrelas de nêutrons, usando todos os artifícios aí, seja um dos métodos a confirmar a descoberta de matéria escura, para que nós possamos aí fazer algo surpreendente. Ok, vamos entrar agora na última pergunta, do Eric Lobato. Ele diz, olá, Farinaldo, existem contribuições da teoria de cordas para hipóteses de descrição de matéria escura? Então, existem teorias alternativas à matéria escura, como eu falei para vocês. Uma dessas teorias, não é que a teoria de cordas teria conexão com a matéria escura diretamente, que existem conjunturas, né? Então, pessoas que advogam pela modificação da gravidade, normalmente tentam justificar essa escolha com alguma teoria de cordas ou alguma teoria alternativa da gravidade. Se for uma gravidade quântica, tem um
alguma coisa atrelada ou associada à teoria de códigos. Mas essa conexão é muito, muito vaga. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês, eu acho que vocês perguntarem qualquer pessoa que conhece esses 7 dados, se for uma pessoa que talvez só olhe para um dado específico, vai dizer que vai discordar de mim, mas, como eu estou dizendo para vocês, não é discordar do Farinaldo, é ciência, são 7 dados, você tem que fitar os 7 dados, se não ficar, a sua teoria não serve. A minha ou a sua. Não existe nenhuma teoria capaz de fitar esses dados e substituir a matéria escura. Não existe. Não há nenhuma. Quer dizer que não proíbe de não existir, tá? Não quer dizer que possa existir no futuro. Pode. Mas até então não existiu nenhuma que chegasse nem muito nem próximo, nem pela metade de fitar pelo menos 2 desses dados. São 7 observações. Nem 2 dessas já fitaram. A matéria escura, só a hipótese do Farinaldo dizer a matéria escura é uma partícula com tais interações e tal massa, eu já fito os 7. Sem muito esforço. Então, o fato de dizer que é uma partícula é muito, que nós falamos em inglês, né, compelling, é muito muito forte, assim, um indício muito forte de que seja uma partícula, porque, assim, você é como se fosse um estado de mínima energia. Ser partícula, você naturalmente já fita já tudo, sem precisar de muito esforço.